Fala galera, tudo bem? Gente, estamos de volta aí, equilíbrio iônico da água. Então, olha só, a gente vai abordar autoionização, pH e pOH. Lembrando, né, a gente está lá no Tetra 3, na página 436. Gente, estávamos falando sobre equilíbrio iônico, então equilíbrios que envolviam íons. E quando a gente vai falar de íons, a molécula de água apresenta um processo conhecido como autoionização. Acompanha aqui, ó. Quando a gente vai falar então da água, ela vai ter esse produto iônico, tá? Que vai ser o KW. E nós vamos tirar isso a partir de um processo conhecido como autoionização. O que o desenho aqui está me mostrando? Eu tenho uma molécula de água, vamos trocar a cor aqui, ó. E essa molécula de água, ela está reagindo com uma segunda molécula de água. Se nós olharmos para o desenho, nós percebemos aqui, ó, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Isso aqui está em um equilíbrio que está formando um íon, que é o hidrônio, H3O+, e a hidroxila. Tá? Na realidade, o hidrogênio de uma molécula de água é transferido para outra molécula pela atração do par de elétrons não ligantes aqui do oxigênio. Então, eu vou formar o cátion hidrônio e o ânion hidroxila. Essa formação, essa autoionização, ela ocorre naturalmente na água. E se você dar uma olhada no desenho, dá para perceber que a setinha que vai ali para a direita, ela é bem menor do que a setinha que vai para a esquerda. O que isso me indica? Me indica que, preferencialmente, o equilíbrio está deslocado para a esquerda, na forma de água. Quer dizer que poucas moléculas de água ionizam ou sofrem esse processo de autoionização. Quando a gente vai falar desse processo, reação reversível. Então, eu posso montar uma constante, e aí eu monto essa constante. A constante para este equilíbrio será conhecida como KW, que é igual à concentração de hidrônio, H3O+, vezes a concentração de hidroxila, OH-. Não vai ser dividido pela água, porque a água é o próprio solvente. E aí o nosso KW, a nossa constante de autoionização, está definida como H+ vezes OH-. Era muito comum até agora eu fornecer para vocês os dados em relação aos Ks, né, a situação, e perguntar o valor da constante. Para o KW, a gente vai reconhecer o valor dele a 25 graus Celsius. O valor que é referência é a 25 graus Celsius, que vale 1 vezes 10 na menos 14. Tá? Então, este é o valor do nosso KW. Bom, se eu tenho o KW, valor, e tenho a fórmula, eu vou calcular a concentração de H+ e de OH-. Então, minha pergunta seria, qual a concentração de H+, qual a concentração molar de H3O+, ou H+, né, e de OH- na água pura? Quando eu pensar nessa água pura, eu estou pensando a 25 graus Celsius, tá? Nessa ideia aqui deste KW. Então, eu vou substituir os valores. Tá, professor, mas você tem o KW, tranquilo, vamos colocar lá o KW, olha só. KW, 1 vezes 10 na menos 14, que é igual a H+. Mas quanto vale o H+? Eu não sei. Mas repara aqui em cima que a proporção é de 1 para 1. Então, se eu falar que o H3O+ é x, o OH- também é x. E eu tenho x vezes x. Então, quer dizer que x² é igual a 10 na menos 14, ou seja, x é igual a raiz quadrada de 10 na menos 14, x é igual a 10 na menos 7 mol por litro. E essa é a concentração de íons H+ e de íons OH- em uma amostra de água pura. Tá? Portanto, eu posso dizer que a água pura a 25 graus Celsius apresenta a mesma concentração de íons H+ e íons OH-. Logo, isso vai servir para eu falar do caráter ácido ou básico da água. Quando eu levo em conta o caráter, eu vou pensar aqui, ó. Olha lá, água pura, concentração igual a 10 na menos 7, os dois, então o meu meio está neutro. Quando a solução é ácida, a concentração de H+ é maior do que 10 na menos 7. E logo, a de OH- é menor do que 10 na menos 7. Uma outra forma de falar sobre a solução ácida é dizer que a concentração de íons H+ é maior do que a concentração de íons OH-. E para a solução básica, eu tenho o caminho inverso. Uma solução, então, que terá
a concentração de H+, menor do que a solução ou a concentração de OH-. E aí a gente consegue ter, então, aqui em cima, os dois clássicos. Solução ácida, solução básica. Bom, vamos aplicar isso em um exemplo. Eu tenho um suco de laranja e ovo. No suco de laranja, o que vai acontecer com a concentração de H+? Ela é maior ou ela é menor do que a concentração de OH-? Quando eu pego o suco de laranja, eu lembro que a laranja é uma fruta cítrica, uma fruta ácida. Então eu posso dizer aqui, ó, que no suco de laranja, a concentração de íons H+ é maior do que a concentração de íons OH-. O ovo tem caráter alcalino, ou seja, tem caráter básico. E a gente pode dizer, então, que aqui nessa amostra de ovo, a gente tem uma concentração de OH- maior do que uma concentração de H+. Então, julgar o caráter é justamente pensar nessa ideia de se eu tenho mais íons H+ ou íons OH-. Reparem que a gente não está falando nada numérico de pH, pOH, nada do tipo. Eu estou olhando para as concentrações. Quanto maior a concentração de H+, mais ácido é o meu meio. E aí, a gente pode fazer esse exemplo aqui. Ó. Olha só. Uma dada solução apresenta íons OH- na ordem de 1 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Isso é 25 graus Celsius e 1 atm. Determine a concentração molar de íons H+ nessa solução e diga se a solução é ácida, básica ou neutra. Para a gente fazer isso aqui, vamos ali para o quadro e nós resolvemos então esse exemplo. Olha lá. Lembrando então o que foi dito para nós, que a concentração de íons OH- era na casa de 10 na menos 5, qual é a concentração de íons H+? Bom, eu lembro que ele falou então, concentração de OH- igual a 10 na menos 5. Falou também que a temperatura é de 25 graus Celsius. Para que ele me deu isso? Para validar que o Kw é igual a 1 vezes 10 na menos 14. Isso é importante. Se a temperatura for diferente de 25 graus Celsius, o teu Kw muda. E aí você pode ter outros valores para referência. Agora, sabendo isso daqui, eu posso montar direto. Olha só. Se o Kw é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, e eu sei que Kw é 1 vezes 10 na menos 14, isso é igual a x, que é a concentração de H+ que eu quero saber, vezes 10 na menos 5. X é igual a 10 na menos 14 dividido por 10 na menos 5. Isso aqui dá igual a 10 na menos 9. Achei que a concentração de H+ é 10 na menos 9. Vou calcular, então, qual é maior para falar sobre o caráter. Montando aqui, ó, concentração de OH- e concentração de H+. OH-, 10 na menos 5. H+, 10 na menos 9. Percebo que a concentração de H+ é menor do que a concentração de OH-. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, falar que o OH- é maior do que o H+, e eu vou dizer que o meu composto, ou minha solução, tem uma característica básica. E aí, a gente fechou o nosso primeiro exemplo. Gente, resolução está aí para vocês, você da frente aí. E nós temos então um caráter básico para esta solução. Agora, a gente volta aqui para a tela para falar sobre um segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós vamos abordar uma outra característica. Essa eu vou fazer aqui para ir lendo junto com vocês. Olha só. Entre os líquidos da tabela adiante, leite, água do mar, Coca-Cola, café, lágrima e água sanitária. Tem caráter ácido apenas qual? O que eu vou fazer? Eu tenho a concentração de H+ e a de OH-. Eu vou simplesmente observar quem é maior e quem é menor em relação a essas concentrações. Então, quando eu vou analisar essas concentrações, eu vou perceber aí que eu tenho leite, H+ 10 na menos 7 ou H- 10 na menos 7. A concentração é igual, o meio é neutro. Água do mar, H+ 10 na menos 8 ou H- 10 na menos 6. Opa, OH- é maior do que H+, então o meio é básico. Coca-Cola, 10 na menos 3 e 10 na menos 11. 10 na menos 3 é maior, então o meio é ácido. Café, 10 na menos 5 e 10 na menos 9. Então, o café também é ácido.
Lágrima, 10 a menos 7, 10 a menos 7. Ele está considerando aqui ela neutra, tá? Então o meio é neutro. E água sanitária, 10 a menos 12 e 10 a menos 2. 10 a menos 2 é maior, o meio é básico. Portanto, tem caráter ácido apenas a Coca-Cola e o café preparado. Alternativa C, a nossa resposta aí. Beleza? Então, dois exemplos aí. Um para a gente, usando o KW, encontrar a concentração do OH-, e o outro para a gente julgar se o caráter é ácido ou básico. Vamos em frente. E o pH? O potencial hidrogeniônico de uma solução. Gente, o potencial hidrogeniônico ele é calculado com menos o log na base 10 da concentração de H+. Ele me indica que quanto menor for o valor de pH, mais ácido é o meio. Maior é a concentração de íons H+. E lembra, se KW é H+ vezes o H-, eu posso dizer que quanto menor o pH, maior o H+, menor o OH-. E aí, a gente vai ter depois um outro parâmetro, que é o POH, que será maior aí. Então, quando eu olho aqui, ó, eu tenho uma tabelinha com a concentração de íons H+, e o pH dessas minhas amostras. Mostrando aí, então, que o pH variou de 0 até 14. Tranquilo? Vamos lá. Além do pH, eu tenho o POH, que vai ser calculado como menos o log da concentração de hidroxilas. Então, vale a mesma ideia, olha só. Quanto menor o POH, mais básico é o meio. Maior é a concentração de hidroxilas, menor a de hidrônio e maior o pH. Olha lá, aqui vocês têm uma tabelinha mostrando os dois, tanto o pH quanto o POH. Aqui, ó, POH 14, pH bem alto, pH 0. Agora, POH 8, pH 6, POH 2, pH 12. Bom, já deu para perceber que pH mais POH dá sempre uma constante, que é 14. Isso, lembrando que nós estamos falando a 25 graus Celsius. Se trocarmos a temperatura, mudam os valores de referência aí. Vamos em frente. E aí você vai precisar de propriedade de log. A gente conversou um pouquinho na última aula, falei para vocês revisarem, tá? Conversei com o Luizinho, tem um vídeo lá para vocês no Moodle na semana 19 com revisão que envolve log. Recomendo olhar, mas de qualquer maneira eu coloquei aqui as propriedades de log que nós vamos precisar. A primeira é a definição, gente. Se log na base b de um número a é igual a x, então o número b elevado a x tem que dar igual a a. A segunda, log de a vezes b, é log de a mais log de b, propriedade da multiplicação e da soma de log. A terceira, log de a sobre b, é log de a menos log de b. E aqui a gente mais vai usar que a quarta, log de a elevado a n é igual a n vezes o log de a. Tá? É aquela que você faz lá, o joga para frente, regra do escorrega, regra da orelha, depende aí como você aprendeu. Uma coisa que é usada na química são aproximações de logaritmos. Então, vocês vão usar essas aproximações em vários exercícios. Log de 2 como 0,3, log de 3 como 0,5, log de 4 como 0,6 e log de 5 como 0,7. Para a gente testar esses logaritmos, vamos pegar aqui ó, alguns exemplos. Então, eu coloquei para vocês as propriedades e coloquei para a gente dois exemplos aí para calcularmos. O log de 2 vezes 10 na menos 5 e depois vai aparecer também o log aí, ó, de 6 vezes 10 na menos 5. Vamos calcular, então, esses logaritmos. Bom, hora de fazer cálculo, né? Vamos lá de volta para o quadro. Eu só vou apagar o quadro aí, que está a nossa resposta de antes, e a gente calcula esses dois logaritmos. Calculando esses dois logaritmos, nós vamos ter que aplicar algumas dessas propriedades. Então, a ideia aqui, gente, é relembrar rapidinho com vocês essas propriedades que nós temos. Pensando nelas, o nosso primeiro log era log de 2 vezes 10 na menos 3. Opa, menos 5, né? Tá aí para vocês. Então, eu vou aplicar isso daqui. Log de 2 vezes 10 na menos 5 é log de a vezes b. Eu vou reescrever esse logaritmo como log de 2 mais log de 10 na menos 5. Log de 2 foi dado para você, tá aqui ó, na tela, dizendo que é 0,3. Então, 0,3 mais log de 10 na menos 5. Propriedade, lá da quarta propriedade, ó, o menos 5 vem para frente. Então, eu vou dizer que é menos 5
log de 10. E aí o log de 10 na base 10, isso aqui ó, é igual a 1. Tá? Log de 10 na base 10 é 1. Por quê? Eu vou ter então 10 elevado a 1 que vai dar 10, né? Resultado, 0,5, perdão, 0,3 mais com menos vai dar menos, 0,3 menos 5, isso aqui vai dar igual a menos 4,7. Professor, deu negativo? Sim, gente, eu só estou resolvendo o log. Lembra que na fórmula do pH nós temos um menos na frente, que vai transformar esse valor em positivo. O outro valor que você tem aí, que apareceu agora para você aí na tela, é log de 6 vezes 10 na menos 5. Então, daí a resolução do primeiro exemplo. Vou fazer agora a resolução do segundo exemplo, então vamos apagar aqui. Apagando esse e trocando o nosso log, aqui ó, para log de 6, o que a gente tem? Log de 6 vezes 10 na menos 5. No log de 6 eu não tenho pronto. Repare que você não tem pronto. Mas você sabe que 6 é 2 vezes 3. Então você pode quebrar isso daqui ó, em log de 2 vezes 3 vezes 10 na menos 5. Ou seja, log de 2 mais log de 3 mais log de 10 na menos 5. E agora a gente aplica os valores que foram fornecidos. Log de 2 foi te dado que era 0,3. Log de 3, 0,5. Log de 10 na menos 5, lembra? O expoente vem para frente. Então, já vou colocar direto, menos 5. E a nossa resposta aqui vai dar 0,8 menos 5, menos 4,2. Lembrar essas resoluções de logaritmo é bastante importante para nossos exercícios. Então, resoluçãozinha aqui, ó, com propriedade de multiplicação, separei. Lembra que eu ainda poderia fazer uma divisão, tá? Se eu te perguntasse, por exemplo, 2,5 vezes 10 na menos 5. 2,5 você faria como? 5 dividido por 2. E aí seria log de 5 menos log de 2 mais log de 10 na menos 5. Tranquilo? Galera, resolução aí na tela para vocês. Tá? Agora, voltamos de novo aqui para o computador na ideia de seguir em frente. A relação que nós acabamos de falar daqui, ó, relação entre pH e pOH, a soma dá 14, lembrando a 25 graus Celsius. Professor, você está frisando o tempo inteiro 25 graus? Sim, gente, porque a UFSC já falou sobre pH em outra temperatura. Teve um ano que o vestibular aqui da Federal falou da temperatura de 50 graus Celsius. E aí, quando ela falou de 50 graus, o KW muda. E aí significa que eu posso ter um pH 7 que não é neutro. Tá? O neutro é a metade da escala. Lá no caso, o KW deve a 10 na menos 13. Então, quer dizer que o pH naquela condição iria de 0 a 13. E aí o meio neutro seria 6,5. Então, teve uma proposição na UDESC também, uma vez, que falou: é possível que um pH 6,5 seja neutro. A maior parte das pessoas foi como errado. Por quê? Ah, não, 6,5 é ácido, levemente ácido. Mas espera aí, se eu não estiver a 25 graus, 6,5 pode sim ser neutro, desde que eu esteja numa condição que a metade da escala seja 6,5. Tranquilo? Visto aí, então, a nossa ideia da relação, um último exemplo para a gente fazer seria o cálculo do pH para uma solução aquosa de hidróxido de cálcio. Reparem, foi dada uma base na concentração 10 na menos 3 e foi perguntado para vocês o pH dessa solução. Vamos calcular esse daí, seria o nosso último exemplo calculado aí na aula de hoje. E eu já vou mostrar aqui para vocês uma coisa, ó, já volto nele. Eu deixei para vocês vários exercícios além dos do tetra, tá? Olha só, a quantidade de exemplos aqui. Todos esses exemplos eu gostaria que vocês tentassem resolver para a nossa aula de sexta. Então, eu vou fazer mais um com vocês, agora aqui, e vocês depois vão tentar fazer os demais para a aula de sexta. Na sexta, na nossa aula ao vivo, a gente corrige cada um deles. Tranquilo? Vamos voltar lá para o quadro então? Lembrando, né? Já vou apagar o quadro ali e a gente já faz então a questão. Bom, vou apagar aqui a resolução de antes. E o nosso exemplo agora diz que nós temos uma solução de hidróxido de cálcio de concentração 10 na menos 3. E ele quer saber qual é o pH dessa solução. Hidróxido de cálcio, CaOH2. Eu tenho que lembrar, e ele até deu para você no exemplo, que o hidróxido de cálcio ele se dissocia em 2 íons hidroxila e um cátion
de cálcio mais 2. A minha concentração era 10 na menos 3 para o hidróxido de cálcio. Não foi dito nada sobre porcentagem que dissocia. Quando não falar nada, significa que está dissociando 100%. Então, todo o hidróxido de cálcio, ao ser colocado em água, vai se transformar em hidroxila e cálcio. Aí eu vou olhar para a proporção. A minha proporção é de 1 para 2 para 1. Quer dizer que para cada hidróxido de cálcio eu tenho o dobro de hidroxilas. Se eu tenho 10 na menos 3, eu terei 2 vezes 10 na menos 3 de hidroxila e 10 na menos 3 de cálcio. Agora que eu tenho o valor da hidroxila, eu calculo o POH. Vamos calcular o POH. POH vai ser igual a menos o log de 2 vezes 10 na menos 3. Então, o POH vai ser igual a menos, abre parênteses, log de 2 mais log de 10 na menos 3. Log de 2 está dado aí no enunciado, né? Tu consegue visualizar que está dito para você usar 0,3, o clássico. Então, POH é igual a menos, abre parênteses, 0,3. Lembra? O menos 3 vai para frente. Então, 0,3 menos 3, POH é igual 0,3 menos 3 dá menos 2,7. Com o menos da frente, 2,7. E aí, o POH, então, é de 2,7. Se o POH é 2,7, quanto que é o pH? Lembra que pH mais POH é 14? Então, pH é igual a 14 menos 2,7. pH vai dar igual a 11,3. Dando 11,3, o meu meio é o quê? É um meio de caráter básico. Resolução aí para você. A gente volta aqui então para a tela do computador para falarmos só sobre os outros exercícios. Gente, tentem fazer os demais, tá? São vários, eu sei. Eu não vou colocar a lista de estudos, vou deixar só essa lista aqui que está no slide. Na sexta a gente resolve isso aqui juntos. Galera, obrigado pela paciência, como sempre, né? Muito obrigado e a gente se encontra aí, se fala na sexta-feira. Forte abraço e até mais.